Olá a todos, o meu nome é Lailson de Morafé, eu sou do PET UFMS aqui da Engenharia Elétrica e junto aos integrantes Beatriz Acosta, Fernanda Balta, Nicolas Delben e Rafael de Souza, sob orientação do professor Dr. Rubem Barros Godoy, vou estar apresentando para vocês aqui o nosso trabalho, que é sobre o sistema de carregamento wireless para baterias de veículos elétricos. Bom, para a elaboração desse trabalho, seguiremos a seguinte sequência, começando agora pela introdução. Bom, com o advento dos veículos elétricos, né, isso vem incentivando bastante as pesquisas em relação ao Wireless Power Transfer, né, ou WPT, e também isso se deve ao fato da facilidade que a gente tem para se trabalhar com esse tipo de fenômeno físico. Bom, a gente tem 4 topologias clássicas, né, de transferência em relação a sistemas indutivos fracamente acoplados. A gente pode citar elas que em relação a SS, a SP, a PS e a PP, né, que possuem diferentes combinações de capacitores, tanto no primário quanto no secundário da ressonância. A partir dessas topologias clássicas, a gente definiu uma topologia híbrida, chamada de dupla SCC, que ela apresenta as principais vantagens dessas topologias clássicas e deixando de lado as desvantagens. Nessa topologia dupla SCC, a gente apresenta uma boa estabilidade, a gente tem um sistema com bidirecionalidade que vai ser bem interessante no nosso projeto de veículos elétricos. Bom, agora falando um pouquinho do nosso sistema de ressonância proposto, a topologia híbrida escolhida foi a topologia de dupla LCC, como já foi mencionado. E a pergunta que pode surgir é como que se dá esse tipo de transferência de potência wireless, né, sem fio? Bom, para isso é necessário um circuito elétrico composto por um sistema indutivo fracamente acoplado, constituído por 2 bobinas, né? Essas bobinas estão separadas, entretanto elas são próximas suficientemente, e isso acaba propiciando o fenômeno de ressonância. Essas 2 bobinas elas vão ressonar na mesma frequência. Só que como a gente tem um sistema indutivo, a gente possui bastante energia reativa envolvida no nosso sistema. Para isso é necessário um sistema de compensação para compensar toda a energia reativa. Então a gente tem um sistema formado pelas bobinas centrais fracamente acopladas, formadas por L1 e L2, e aí a gente tem um sistema de compensação formado pelos capacitores e também pelo indutor de filtro. A gente tem, tanto do lado primário quanto do lado secundário, o mesmo circuito constituído por 2 capacitores e um indutor. Isso é bem interessante porque a gente possui bidirecionalidade, simetria, propiciando que o fluxo seja tanto da esquerda para a direita, vindo da rede para a bateria, ou da direita para a esquerda, vindo da bateria para a rede. Bom, se valendo da simetria entre primário e secundário, a gente realizou o dimensionamento desses elementos conforme as seguintes equações. Então, agora que já conhecemos um pouco melhor a nossa topologia escolhida, né, do duplo LCC, podemos incrementar o nosso modelo com os outros elementos que serão também essenciais para que a transferência wireless para o carregamento das baterias seja possível. Bom, começando aqui, temos uma tensão contínua de 36 volts. Posteriormente, ela vai passar por um conversor CCCC, chamado conversor boost. Esse conversor tem a função de elevar essa tensão de 36 volts para valor de 350 volts. Posteriormente, depois de passar por esse conversor CCCC, passaremos por um inversor monofásico de frequência. Ele será responsável por converter a tensão contínua em tensão alternada. Essa tensão alternada terá uma frequência de 31,5 kHz. Depois de passar pelo inversor, passaremos pelo nosso modelo de ressonância, né, o duplo LCC. E na saída do nosso duplo LCC, teremos um retificador de ponte completa. Esse retificador será responsável agora também por fazer uma transformação de tensão, só que dessa vez será de tensão alternada para tensão contínua. Depois de passar por esse retificador de ponte completa, passaremos agora pelo nosso proto-conversor CCCC. Dessa vez, não elevador, mas abaixador, chamado conversor buck. Ele abaixará a tensão para o nível novamente de 36 volts, e também sendo responsável por propiciar uma corrente de carga da bateria de 121 A. Para a obtenção dos resultados, foram utilizadas algumas ferramentas que foram essenciais para que isso fosse possível. A primeira foi utilizado o software chamado MATLAB. Ele foi responsável por nos auxiliar no todo dimensionamento, tanto do modelo quanto dos elementos. E também o Simulink. Dele foi possível realizar toda a simulação do nosso modelo. Bom, aqui primeiramente temos a tensão e a corrente, tanto no primário quanto no secundário. A gente consegue notar que os gráficos são bem semelhantes, fato explicado pela nossa topologia escolhida, né, de duplo LCC. É uma topologia simétrica, então tem uma simetria entre os gráficos. A gente pode notar também, aqui no gráfico do secundário,
temos umas pequenas divergências comparadas ao gráfico do primário, e isso se deve ao fato que temos algumas perdas inerentes ao nosso sistema. Agora, analisando tanto a entrada quanto a saída do nosso sistema, primeiramente aqui à esquerda, temos o nosso conversor CCCC Buck. Ele foi responsável por abaixar a tensão na nossa saída, de 350 para 36 volts. A gente consegue notar que também foi utilizado algumas técnicas de controle para que a gente mantesse os níveis de tensão e corrente estáveis, sem mudanças abruptas. E aqui à direita temos o nosso conversor Bush, que foi utilizado na entrada. Ele foi responsável por elevar a nossa tensão de 36 volts para 350. Analogamente, o conversor Buck também foi utilizado em algumas técnicas de controle que nos auxiliaram a manter tensões e corrente em padrões aceitáveis. Então, por fim, após toda a análise das topologias básicas, do estudo do fenômeno de ressonância, chegamos na escolha de uma topologia híbrida, conhecida como dupla LCC. A partir dessa topologia, realizando algumas simulações mediante variação de frequência de carga, para testar a estabilidade e as características da nossa topologia. Também implementamos alguns conversores CCCC e CCCA que foram imprescindíveis para a transferência wireless acontecer. Bom, agora o nosso desejo é realizar a validação experimental do nosso modelo para ver se os resultados que tivemos de simulação realmente são condizentes na realidade, e também o desejo de implementar a bidirecionalidade da topologia. Isso vai ser fundamental na implementação do veículo elétrico. Então, para a elaboração desse trabalho foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas.